Pontecast, com Arthur Stabile e Maria Tereza Cruz. Salve, salve, galera! Aqui quem fala é Maria Tereza Cruz. Esse é o episódio 64 do Pontecast, começando. E antes de eu iniciá-lo oficialmente, quero agradecer você, apoiador do Catarse, que fortalece a caminhada da Ponte Jornalismo, e convidar quem nos ouve e que ainda não pôde contribuir, não teve essa oportunidade, que, se possível, faça nesse momento. Sei que estamos vivendo um momento bastante complexo, complicado por causa da pandemia, mas, ao mesmo tempo, informação de qualidade tem sido cada vez mais necessária. Então, catarse.me/construa_ponte. Se não for rolar agora de nos apoiar financeiramente, continue ao menos fortalecendo a caminhada da Ponte, compartilhando nossos conteúdos, Facebook, Twitter, nosso site ponte.org e também, claro, ouvindo os episódios do Pontecast. Bom, eu vou deixar vocês com a reprise da live que tivemos com Paloma Vasconcelos e Jaqueline Gomes de Jesus. Vou me apresentar, eu sou a Paloma Vasconcelos, repórter da Ponte. Cubro bastante a editoria LGBT, sou uma pessoa LGBT, né? Cubro bastante essa editoria. E hoje eu vou ter a honra de receber a Jaqueline Gomes de Jesus, que é uma das pessoas muito importantes da minha carreira. Desde lá da época do TCC, Jaqueline sempre os trabalhos dela, né? Quem não conhece a Jaqueline Gomes, ela é psicóloga e professora do Instituto Federal do Rio. É uma das maiores referências acadêmicas sobre, principalmente, população trans, né? Ela fala muito sobre LGBT também, mas população trans também. Boa noite, amada. Já te apresentei, mas seu currículo é tão grande que eu espero que eu tenha feito certinho. Não, muita coisa. Eu sempre digo, né, que você é uma inspiração demais pra mim. A minha primeira matéria que eu fiz na prova foi a entrevista lá no dia do espetáculo da Renata Carvalho. Então, desde o TCC, você me acompanha muito. Então vamos lá começar esse papo. Tá muito difícil para todo mundo, né? A gente tem que ficar em casa. Eu tô desde o começo de março sem ver minha avó, por exemplo. Eu não consigo ver minha irmã. Então eu tô morando no centro de São Paulo agora e eles moram na Zona Norte, né? Na quebrada que eu nasci e que vivi até pouco tempo. Então, como que a gente que é LGBT vai conseguir passar por isso, né? Queria ouvir muito de você enquanto psicóloga. Falando que nós vivemos na necropolítica, política de morte, há séculos. E eu vou focar na população LGBTI. Não é à toa que a gente, quando fala Justiça por Marielle Anderson, a gente está falando disso. Nós tivemos uma vereadora, uma parlamentar, uma representante nossa que foi assassinada. E assassinada em um contexto de ser uma mulher negra, favelada, LGBTI. A todo momento que nós, de alguma forma, ameaçamos esse espaço de poder branco, cisgênero, né, supostamente hétero, a gente é ameaçada e violentada. E isso é uma experiência que as travestis, as mulheres trans têm de muito tempo quando saem do espaço que é restrito da prostituição obrigatória, compulsória, da esquina, da noite, e luta para estar em todos os lugares, independentemente do preconceito ou da transfobia. Então, essa é uma luta cotidiana. No contexto da epidemia, a gente tem enfrentamentos muito sérios. Eu tenho observado a dificuldade de muitas pessoas LGBTI, principalmente da periferia, de acessarem o auxílio. É uma guerra que o governo, que eu chamo de desgoverno federal, o desgoverno Bolsonaro, empreende contra a nossa população. A população LGBTI, Paloma, sempre foi o alvo prioritário do governo Bolsonaro, enquanto bode expiatório da sua estratégia, da sua campanha política de ascensão, com base no fundamentalismo político-religioso, com base no ódio e no preconceito. Então, essa população, a nossa população LGBTI, que está na periferia, não tem conseguido o auxílio emergencial. Seja por problemas ligados à burocracia da Caixa Econômica, que eu ressalto, não são causados por má vontade dos trabalhadores e das trabalhadoras da Caixa Econômica, mas por uma política de Estado que cria sistemas burocráticos que impedem o acesso da população LGBTI.
Quem entra no sistema da Caixa, por exemplo, tem que pôr dados exatamente como pedem lá. Se você, por exemplo, coloca que você não ignora o nome do seu pai, no sistema pode estar que o nome do seu pai é desconhecido. E aí você não recebe. Então, eu tenho essa precariedade no sistema, mas também tem uma lógica que é estruturalmente LGBTI-fóbica, que, por exemplo, quando não consta o seu gênero lá, né, que eles ainda usam o conceito de sexo ligado àquela identificação precária, genitalizada de sexo, quando não consta o seu sexo, o seu gênero, eles não dão o benefício. E, além disso, eu tenho ouvido situações em que são obrigadas as pessoas, elas não têm aplicativos, elas não têm celular, elas não têm como acessar por esse aplicativo, e elas têm que se deslocar na rua. E se deslocar na rua, se expondo ao vírus, ao coronavírus, se expondo também ao vírus da ignorância, que é disseminado pelo presidente, principalmente. E, com isso, a gente tem um aumento também, eu acredito que da violência doméstica contra LGBTIs, que têm sido obrigados, muitas vezes, a conviver com pessoas que geralmente são as que as violam, principalmente famílias, infelizmente, as famílias biológicas, né? Porque a gente tem o desafio de construir outras famílias. E aquelas que estão no isolamento, que já é um isolamento, como o Fabrício falou, que é um isolamento compulsório, mas é diferente deste contexto de isolamento que as pessoas vivem, porque estamos em isolamento por uma obrigação em função de questões de saúde pública. E as travestis, as mulheres trans, os homens trans, né, as pessoas trans de forma geral, costumam ficar em isolamento em função da transfobia, do preconceito. Né? Então, nós temos esse grande desafio de resistir nesse momento. Para mim, é evidente que nós temos muita precariedade, Paloma, em termos de políticas públicas. O Estado, a gente já sabia que não oferece políticas, mas nós, enquanto comunidade, temos que construir uma estrutura de cuidado, de autocuidado, porque ainda não é suficiente o que temos. Nós estamos trabalhando de forma emergencial na distribuição de cestas básicas, no atendimento psicológico, porque, enquanto psicóloga, eu vejo que ficou evidente para a população hoje qual a importância da saúde mental. Porque as pessoas estão tendo que ficar em casa, quem pode ficar em casa, porque muita gente vive em situação de rua, né? Então, tem outro contexto, que é o contexto do estresse, né, da exposição ao risco. Quem tem que ficar em casa fica ansiosa, né? A gente está em exposição a muita ansiedade, porque não tem como fazer as coisas e precisa, e muitas não têm como ter acesso à renda. É uma armadilha perversa que o governo fez, porque nós não podemos sair. Muitas não recebem se não saem, né? A maioria precisam sair para trabalhar, não recebem, e aí se exige que elas fiquem em casa, e as que não podem vão trabalhar, mas também não podem sair e não conseguem trabalho. Eu estou falando principalmente quem está na prostituição, mas todo mundo que está no trabalho informal, que já foi demitido. Eu fiz atendimento psicológico de pessoas que já foram demitidas no primeiro mês do isolamento. E aí é uma escolha perversa, porque a pessoa não deveria escolher entre ter que se expor ao vírus para poder conseguir o seu dinheiro. Essa oposição vida-economia é nefasta. Ela deveria sim ter uma renda mínima do governo para poder se manter em casa, porque estamos falando da saúde pública. Mas a política do governo federal é do genocídio. É do genocídio. Por isso eu exorto, eu chamo, eu clamo a população LGBTI. Nós precisamos nos unir pelo Fora Bolsonaro. Isso é muito sério, é pelas nossas vidas. O impeachment do Bolsonaro, a gente precisa caminhar com isso. Porque enquanto mais demorarmos, mais de nós serão mortos e mortes. Mais de nós. Porque a política é do extermínio da população LGBTI, principalmente das trans. Né? Quando a gente vê a política de direitos humanos do governo federal, é uma política apenas no nome, é uma política no sentido de manter uma imagem que proporcione um amparo somente aos modelos de humano dos direitos daqueles que eles consideram humanos, que são a mulher que se enquadra no modelo de mãe, de cuidadora, os homens que se enquadrem no modelo de provedor, né, e de dominador, de homem viril, que é esse modelo que o presidente Bolsonaro tanto repete, né, na sua lógica nefasta. Então a gente tem muitos desafios, eu até indico que quem tenha dificuldade em acessar um auxílio emergencial, que pode entrar em contato com a Defensoria Pública da União no seu estado. A Defensoria Pública da União tem feito um trabalho no sentido de encaminhar reclamações com relação ao auxílio emergencial.
E a gente tem esse grande desafio de enfrentar a ansiedade, pensar em estratégias para lidar com a ansiedade, para entender que a gente não tem como fazer muitas coisas nesse momento. Né? A gente fica numa vontade de fazer um monte de coisas e isso não adianta. Isso só faz mal. A gente tem que saber equilibrar essa situação, lidar com essa realidade e com a certeza que eu gosto muito de pensar na nossa ancestralidade. Que nossas ancestrais sobreviveram a tudo. E quando eu penso em população negra mesmo, eu estou falando daquelas que sobreviveram a mais de 350 anos de escravidão. Nós estamos com os nossos ancestrais que enfrentaram a exploração da mão de obra. Você que veio da periferia também, como eu venho da Ceilândia, né, periferia de Brasília. Eu cresci numa rua que só teve asfalto quando eu tinha 10 anos de idade. Então, eu sei muito bem, a Ceilândia veio de uma erradicação de invasões do governo do Distrito Federal. Queria erradicar, né, a minha população e nós sobrevivemos. Então, se elas sobreviveram, não é minimizando o nosso sofrimento, nossos desafios, nossa dificuldade. Mas temos muito poder, gente. A gente tem muita possibilidade. A gente vai se adaptar, mas nós é que vamos fazer a diferença. São as mulheres, os negros LGBTs que vão mudar e que vão conseguir transformar e melhorar a realidade do Brasil, não só nós, com essa crise. Porque nós não temos como depender, não vamos depender dos homens cis, dos homens que supostamente héteros, né, como eu digo, que são basicamente os políticos que a gente vê aí que são eleitos. A gente tem que fazer grandes mudanças. Isso envolve investimentos na nossa saúde, na educação formal da nossa população e também na política. Isso é um debate fundamental, é pelas nossas vidas. Já que há 10 dias eu dei até uma matéria falando sobre as casas de acolhida, né? E uma das pessoas que eu entrevistei foi o Irã Gusti, que ele cuida da Casa 1, né, aqui em São Paulo, e ele falou muito essa dificuldade das mulheres trans acessarem o seguro emergencial muito porque muitas delas não retificaram o nome no CPF. Então, esse é um outro desafio também, né? No ano passado, o STF autorizou a retificação do nome para pessoas trans sem toda aquela papelada absurda que era burocrática, mas mesmo assim está demorando muito ainda, né? Em janeiro do ano passado, foi em 2018, na verdade, que o STF decidiu isso. No comecinho do ano passado, eu até acompanhei um menino trans, que é o Pedro Pires, que ele é psicólogo trans também. Acompanhei ele na retificação, porque ele não estava conseguindo retificar o nome, mesmo com todos os papéis que deveria. Como que a gente faz, né? A população não está podendo ir para a rua, mas ainda tem isso. Pessoas trans precisam retificar o nome para conseguir esse auxílio. Então, como que a gente burla esse sistema? Tem que como hackear o sistema, né? Esse é o grande desafio, porque tem a ver com os paradigmas, com as grandes visões de mundo que a gente tem que enfrentar. Como eu disse, a grande visão de mundo do Brasil, das autoridades brasileiras e como as instituições foram criadas no Brasil, elas foram criadas sobre uma base de exclusão, né? Que eu já pontuei aqui tantas populações excluídas. E a transfobia é um desses pilares da sociedade brasileira. O cidadão, principalmente, aquele que tem autoridade, a quem foi otorgada a autoridade, principalmente por meio do voto, ou aqueles que estão representando o governo e no serviço público, infelizmente, reproduzem essa ideologia da discriminação, da transfobia, da exclusão. Então, termos uma legislação é fundamental, é necessário, mas não é suficiente, entende? A gente precisa da legislação. A garantia que não se deu pelo legislativo, porque o nosso legislativo é o poder mais retrógrado que nós temos, isso é histórico, né? Nosso direito fundamental à cidadania, à vida, eu acho que não é nem a cidadania, direitos humanos fundamentais para a população trans, se dão e se deram como para outros grupos sociais por meio do judiciário, né? A gente precisou judicializar, porque o legislativo não encaminhou essas questões, porque, de fato, ele reproduz essa mentalidade que não pensa nossos grupos como grupos humanamente viáveis, né? E querem nos manter na lógica do extermínio e do controle, que é a prática histórica das políticas públicas do Brasil, quando elas nos atendem. Elas nos atendem no momento do controle e do extermínio, quando eu falo principalmente da polícia, né? Que controla os corpos e que nos extermina. Então, o judiciário trouxe um grande avanço agora em 2018, com a garantia do direito fundamental à identidade. Pessoas trans, olha só, gente, pessoas trans no Brasil só alcançaram um direito humano de ter nome e identidade em 2018. Então, muitos cartórios, que também são, de certa forma, hereditários, porque eles
vem de uma lógica também de se passar de pai para filho, e são uma forma de capitania hereditária que a gente também tem que superar no Brasil, e que são extremamente dominados também por um grupo que é uma elite branca, cisgênera, né, supostamente hétera. Eles reproduzem essa lógica transfóbica, eles reproduzem essa lógica de exclusão. Não é à toa que muitos católicos, inclusive, não aceitam a união civil entre pessoas do mesmo gênero, né? A gente ainda tem essa questão da união, né, do casamento. É uma discussão ainda. E no que se tange, no que concerne, no que trata com relação à população trans, também tem transfobia. Muitos católicos não estão facilitando. Existe muita diferença, tá, de estado para estado nos custos para fazer retificação. Em São Paulo, que é de onde você fala, ainda é um estado que há mais avanços, porque temos muitas organizações lutando. Você falou das casas. Eu sei que a Casa Chama faz um trabalho extraordinário, né, por meio do DIG, a Casa 1 por meio do Irã, Casa Florescer. Vocês têm muitos espaços. Em outros estados, como Rio de Janeiro, Minas Gerais, todo o Brasil, existe uma discriminação sistêmica. E os custos mudam muito, os custos de estado para estado. Além da informação, que é muito importante, as cartilhas e manuais de orientações que existem para que as pessoas levem informação, é fundamental que a população trans, busque as entidades que estão lutando pelos seus direitos, busquem os coletivos trans, busquem os coletivos LGBT de forma geral, que têm lutado pelos direitos da população trans, porque em muitos lugares não basta apenas a informação, infelizmente. É necessária uma intervenção junto aos movimentos sociais para que acione o judiciário, que acione o Ministério Público, que acione a defensoria, para que o direito seja garantido. A gente, muitas vezes, eu vejo muitos movimentos agindo coletivamente, o que é importante, sim, mas se restringindo apenas às redes sociais. É importante essa denúncia. Mas sem acionar o judiciário, sem acionar o Ministério Público e Defensoria Pública, não vai andar, porque quem tem o poder, quem detém as instituições no Brasil, as estruturas políticas e como cartórios, quem detém os cartórios, só se mexe com a ação judicial. E quem se cala, quem não se move, a justiça não anda. Então é fundamental acionar esses nossos advogados parceiros, quem está lidando na Defensoria Pública e Ministério Público, é fundamental que o movimento social, que todas as pessoas engajadas nisso, acionem esses órgãos, que tem em diferentes estados feito um ótimo trabalho. Aqui no Rio nós temos o Nudiversos, que é o núcleo de diversidade da Defensoria Pública do estado do Rio, que tem feito um trabalho muito importante. Então, pessoal, procurem seus direitos junto às entidades e sempre com essa perspectiva de acionamento do judiciário, que apesar de, no Brasil, ser um poder historicamente elitista, é aquele que mais tem garantido os nossos direitos. Hoje, agora há pouquinho, na verdade, saiu uma matéria também na Ponte que a gente tentou traçar, né, por que as pessoas negras são as mais atingidas da Covid. E os movimentos negros conseguiram, depois de uma certa luta, colocar o recorte racial nos dados que o Ministério da Saúde divulga. Qual que é a importância também de ter esse recorte de gênero, de sexualidade, para a gente entender quantas pessoas infectadas são LGBTs? Nossa, a gente sabe que... eu vou falar da seguinte forma. Eu comecei dizendo que nós estamos lidando, sobretudo, com um problema que é da política. O vírus também é político, por isso que parece para muita gente. Não é algo que brotou do nada, né? Essa natureza, esse vírus, ele surgiu a partir de uma relação entre pessoas, né? Seja lá na China, né, na feira de Wuhan, onde começou isso, o vírus foi formando na relação das pessoas, nas relações sociais. E ele vai se espalhando de acordo com as condições sociais. Veja, o primeiro grupo social que trouxe o vírus para o Brasil foi quem viaja para o exterior. Não é à toa que, por exemplo, quando a gente pega os primeiros contaminados que foram identificados no Brasil, em São Paulo, eu me lembro, foi um senhor que mora num bairro de classe altíssima de São Paulo, que eu acho que contaminou a empregada. Aqui no Rio também. A maioria dos casos começaram na Zona Sul e na Barra da Tijuca. São os bairros de maior classe econômica, de maior renda concentrada do Rio de Janeiro. Só que a doença, o vírus, ele se espalha exatamente nessa rede de quem trabalha com essas pessoas, que é a população mais carente. E com certeza, aí a gente sabe,
né, e precisa ter dados para poder enfrentar, a população preta, né, a população negra, a população LGBTI vai ser mais afetada. As empregadas foram as primeiras afetadas, a população que está exposta, que infelizmente segue as desinformações do vírus da informação disseminada pelo presidente Bolsonaro, é a mais contaminada, que está se expondo mais. Aqui no Rio de Janeiro, o bairro de Campo Grande, na Zona Oeste, que votou em massa no presidente Bolsonaro, é onde as pessoas mais estão se expondo na rua, 80% de taxa de exposição. Então, infelizmente, é uma estratégia do governo federal de contaminação da população negra, principalmente, e de desassistência para as pessoas LGBTI. Tá? Então, esse é o nosso grande desafio. A gente precisa desses dados para localizar essa demanda. A gente sabe, pela perspectiva crítica, qualitativa, os dados são fundamentais para o desenvolvimento de políticas públicas, para que a gente crie estratégias, para que o governo crie estratégias para enfrentamento, mas que a gente também tenha uma consciência dessa demanda e possa fazer nossas intervenções. Porque, honestamente, é uma coisa que eu tenho falado muito, Paloma, para todo mundo que me acompanha, não podemos contar com esse governo. Esse governo precisa cair, o governo Bolsonaro. A gente não tem como contar com ele, porque a gente precisa desses dados, mas ele não vai buscar esses dados. A gente precisa de intervenção de políticas públicas, mas ele não vai executá-las. O que ele quer executar são os nossos corpos, como eles executaram a Marielle, como eles executam negros, né, travestis, LGBTIs no Brasil todo ano, todo dia, aliás. Então, quais estratégias que as nossas comunidades farão, os nossos parceiros, o desafio do pessoal da educação? Agora as pessoas estão reconhecendo a importância da educação, a importância da ciência. É a ciência, é a educação que salva. Que criam estratégias de cuidado, que buscam formas de prevenção, de saúde mental, e inclusive buscar uma cura, buscar um remédio, que não seja cloroquina, né, que é a campanha do presidente. Então, nesse momento, a gente vê como é fundamental que estejamos alertas e articulados com nossos parceiros, né, fomentando pesquisas que já têm sido desenvolvidas, primeiro pelas entidades, né, pelas ONGs, Instituto Brasileiro de Educação, por meio de Sayonara Nogueira. A gente tem a Associação Nacional de Travestis também por meio de Bruna Benevides, Keila Simpson. Nós temos a BGLT por meio da Simila Ra, a Associação Brasileira de Gays, Lésbicas, Sexuais e Travestis Transexuais. Nós temos várias entidades envolvidas, grupos de estudos no Brasil inteiro. Eu participo de um grupo de estudo ODARA, eu sou pesquisadora líder do ODARA, que é um grupo de pesquisa interdisciplinar em cultura, identidade e diversidade do Instituto Federal do Rio de Janeiro, Campo Belfor Roxo, meu grupo de pesquisa, vinculado ao CNPq. E a gente tem desenvolvido uma pesquisa global sobre saúde mental da população LGBTI no mundo. A gente pesquisou a saúde mental a partir de 4 tópicos: ansiedade, depressão, transtorno pós-traumático e suicidabilidade de população LGBTI em El Salvador, aqui no Brasil, no Quênia, na Índia, no Vietnã e no Camboja. Tá? E comparando esses dados, a gente ainda está publicando. E a gente tem observado, com os dados que a gente já coletou, já faz alguns anos, já faz 2 anos que a gente coletou, que no Brasil existem altas taxas de ansiedade da população LGBTI. Eu considero que isso tem a ver com essa constante ameaça que nós vivemos aqui do assassinato, de nossos corpos serem exterminados. De sermos o 5º país do mundo em termos de feminicídio geral e o primeiro quando a gente fala de feminicídio trans. Quando a gente fala do assassinato dos corpos LGBTI e trans no Brasil, o Brasil é o primeiro lugar registrado no mundo. Então, ao mesmo tempo em que esse país ele se coloca de forma progressista, a partir de 2018, aprovando legislações, e que nós tivemos uma participação social expressiva na produção de políticas públicas. Eu estou falando da Política Nacional de Saúde LGBTI, estou falando das políticas criadas pelas conferências nacionais LGBTI, principalmente a partir do governo Lula. Tá? Existe um histórico também de governos que foram progressistas, e eu ressalto o governo Lula. Nós estamos enfrentando agora a total desassistência.
Então, temos que nos reorganizar enquanto coletivo, pensar essas estratégias de cuidado, de pesquisa, de informação, com aliados e junto com a academia, junto com as entidades, para que a gente possa fomentar políticas institucionais nas entidades. Eu vejo com muita alegria, com muita esperança, a força que, por exemplo, os abrigos, as casas têm. Como eu vejo também os preparatórios, eles não estão tão evidentes hoje na mídia, os preparatórios para o vestibular, né, para os campos de trabalho, mas eles sempre foram, e no meu entendimento continuam sendo um espaço estratégico, político, de formação da nossa população, Paloma. Um espaço fundamental de educação formal da nossa população. Então, é necessário entender que essas casas, elas precisam do nosso investimento, que precisam, inclusive, também ter projetos muito objetivos de potencializar a nossa população, né? Como um evento que eu dou da Casa Aurora, em Salvador, que é um projeto extraordinário de cuidado, de carinho, de formação de novas famílias, para além da família biológica, que não é a única família. Esse discurso de família biológica como única família é um discurso da direita, tá? Não vamos comprar esse discurso. Nós construímos outras famílias há séculos, tá? Nós já construímos outras famílias. Nós temos nossas mães, que não necessariamente são mães biológicas, né? As travestis têm mães, nós temos mães, né? Todos nessa nossa luta histórica de população LGBTI, temos nossas mães, nossos pais. Eu lembro aqui do meu amigo João Nery, falecido recentemente, que nos deixou um legado fantástico de luta. Nós temos outros homens trans que, inclusive, fizeram uma live agora, recentemente, de história dos homens trans. O meu amigo Leonardo Peçanha, o meu amigo Patrick, aqui do Rio. Nós temos Ray Carlos, Silvio Nogueira. Nós temos outros homens trans no Brasil inteiro lutando. E isso fazem grande diferença a partir desse legado de pensamento que, por exemplo, nosso João trouxe pela publicação do seu Viagem Solitária. E as travestis históricas, eu já citei aqui várias, né? Nós temos que lembrar da nossa Kátia Tapeti, nossa primeira política eleita travesti no Brasil, isso não foi agora, né? Foi já no século XX, Kátia Tapeti já era eleita no governo do estado do Piauí. Então a gente tem muita potência. Temos que retomar essa lógica de coletivos. Eu comecei no movimento LGBT em 1997. Então eu tive a oportunidade de conhecer os centros de referência, os centros de convivência. Foi isso que me inspirou, por exemplo, a criar, lá na Universidade de Brasília, onde eu fui a primeira gestora do sistema de cotas para negros e negras, me inspirou a criar o Centro de Convivência Negra. Porque eu já entendia naquela época que nós povos discriminados, precisamos de um espaço de referência, um espaço físico, em que a gente chegue, e que não necessariamente vai ser um espaço só nosso, no sentido excludente, entende? Não no sentido de que, como o Alicama, inclusive, eu falo isso expressamente, o Alicama, o diretor da Globo, ele escreveu um livro que se chama Não Somos Racistas. E ele, junto com Demetrio Magnoli, ele está dizendo que nós excluímos pessoas brancas, que nós éramos racistas, né, que era um espaço de apartheid, né? Então, nunca pisaram lá, eu nunca vi eles lá. Eu era coordenadora do espaço. Então, o que acontece? Existe uma estratégia efetiva para nos desagregar. E eu estou falando da população LGBTI. E eu repito uma coisa que sempre falo: nós temos que brigar pelo banquete. Hoje, muitos de nós estão brigando por migalhas e brigando entre nós. Nós somos muitas vezes muito críticos em excesso entre os nossos pares, né? Muito atacando umas às outras. E nós temos que enfrentar isso. Nós temos que ter mais amor entre nós, criticar menos. Às vezes, para mim, parece que é muito mais fácil criticar a travesti preta, a mulher trans preta, o homem preto, eu estou fazendo um recorte interseccionado, tá, de raça, do que o homem cis branco, sabe? É muito mais fácil. E nós temos que ter muito cuidado com isso. Isso também é saúde mental, porque isso gera uma confiança maior para que a gente saia desse estágio de sermos uma população para, de fato, nos formarmos enquanto comunidade. E eu dou a referência da comunidade judaica, que há milênios tem formado elos e estratégias de autocuidado, de referência. Quando a pessoa está sem trabalho, ela consegue um auxílio na comunidade,
fazem o dinheiro circular. Então, isso que a gente precisa também. Quando a gente fala da população trans, da população, principalmente da trans, a gente está falando de um desafio da empregabilidade, de fazer o dinheiro circular entre as nossas, de formação de uma comunidade, que sim, uma comunidade trans de apoio, mas acima de tudo uma comunidade LGBTI, em que as trans não sejam mais vistas, as pessoas trans, os homens trans, pessoas trans masculinas, mulheres trans e travestis não sejam mais vistas apenas como assunto interessante, como aquela amiga engraçada, como uma pessoa bizarra, né? Mas como mais uma sujeita de transformação e de produção de conhecimento, de criação de uma nova sociedade. Sem dúvida. Eu sempre digo que é impossível, né, você falar da população LGBT, pensando justamente nas pessoas trans e nas pessoas negras. Tanto que nos últimos dados da ANTRA, né, do começo do ano, 82% das mulheres trans que são assassinadas são negras. Então, não tem como você não se preocupar com esses números. Como falta menos de 20 minutinhos para encerrar, eu vou sair duas perguntas que eu acho que elas se complementam, né? O Fábio, que está falando loucamente aqui, perguntou, né, uma pergunta: qual o caminho, então, para um LGBT em situação de vulnerabilidade? E o Jonathan fez uma pergunta, uma provocação interessante. Será que em 2022 a gente vai ter algum representante na presidência? Olha, seria muito bom. Mas, sendo bem honesta, assim, fazendo uma análise, vou te mostrar uma imagem inspiradora. Aqui, ó, mulheres empoderadas empoderam outras mulheres. É isso que está falando aqui. Sim. E eu quero falar, LGBTI empoderadas empoderam outras LGBTI. Assim, então começa o nosso empoderamento entre os nossos, as nossas, esses nossos, né? É importante investir nos nossos, comprar os nossos, apoiar os nossos, entender as estratégias da nova economia, da economia do futuro, economia solidária, fazer essa reflexão. A gente tem conseguido contratar pessoas trans para os nossos trabalhos, mesmo que seja para ser faxineira, para fazer o nosso cabelo, e se não, se está faltando, vamos focar na formação, né, na educação. Isso é uma maneira de enfrentar a vulnerabilidade, a vulnerabilização, empoderando, trazendo pessoas trans, LGBTs para falar de assuntos que não sejam só, porque a sociedade em geral tende a nos estereotipar. Às vezes a gente reproduz isso, como se a gente só pudesse falar de assuntos LGBTI. Todo assunto é LGBTI, todo, economia, política, saúde, coronavírus é LGBTI também, e a gente tem que falar disso, porque nos afeta enquanto sociedade. Eu sou prova viva disso, viu? Porque durante muito tempo eu achei que eu só conseguisse escrever matéria sobre LGBTI. Aí hoje eu estou cobrindo segurança pública, várias coisas que não tem nada a ver diretamente comigo, mas eu vejo que não, a gente é capaz sim de fazer essas coisas. E precisa, porque tem tudo a ver. Nossa, segurança pública, as maiores especialistas nessa experiência, por exemplo, do presídio, da situação de presídio, são as travestis, que historicamente estão aprisionadas. As travestis que estão em situação de presídio, elas têm uma cultura e criaram termos dentro do Pajubá que são muito específicos, que às vezes a gente que conhece o Pajubá, né, as travestis, as mulheres trans, pessoas LGBT em geral, né, que estão fora do presídio, a gente não usa certos termos que elas criam lá dentro, como estratégia de sobrevivência e de resistência, né, uma estratégia muito forte dela. Então, isso é assunto nosso também, segurança pública. Eu lembro aqui do Regis Vascon, que é um companheiro que trabalha na segurança pública, homem trans. Tem aqui no Rio o Jordan Leste, guarda municipal, né? Então, a gente tem pessoas que estão aí nessa luta. É um tema fundamental. E é debater esses temas. E nós precisamos dos partidos políticos, sim, que nos empoderem. Não basta que, em geral, eu falo como alguém que foi candidata, que sou um partido, né? Eu sou militante do Partido das Trabalhadoras, como eu falo, né, do PT aqui do Rio, mas eu sou da esquerda, eu sou do mundo da população LGBTI, população negra, feminista. E eu digo o seguinte, os partidos têm que nos empoderar. Mas, em geral, como os dirigentes são os homens brancos, cis, eles nos querem como figuras interessantes, para dizer, olha, gente, a gente tem um LGBTI aqui, LGBTI bonitinho, legalzinho, mas não nos empoderam. Então, para que a gente tenha uma representante, uma representante, de forma massiva e expressiva, é necessário esse compromisso dos partidos políticos. Um compromisso de fato, de empoderamento. E entendendo também que nós não podemos falar só para a população LGBTI.
Nós temos que ser eleitos pela sociedade, eleitos por todos. LGBTI sim, negros sim, mas também os brancos, as mulheres, e temos que lutar com todos juntos. É óbvio que a gente vai ter e busca mais apoio entre os nossos, entre as nossas, né? Entre os nossos. Mas nós temos que lutar muito, e isso infelizmente não depende só de um empoderamento individual, é um empoderamento social, econômico, político, vai muito além, que os partidos têm que ter esse compromisso, que os nossos parceiros aliados têm que ter esse compromisso, que os meios de comunicação têm que ter esse compromisso. Então, quando a gente vê alguém como a Thelma, por exemplo, do Big Brother, uma mulher negra, vencendo o Big Brother, que eu briguei tanto, eu estava me segurando para não falar de Big Brother. Mas é importante porque traz visibilidade, é representatividade para uma parte enorme da população que, se não acredita nem que uma mulher negra possa ganhar numa votação do Big Brother, como vai acreditar que uma mulher negra possa ser presidente do Brasil? Entende? Sim. Então já é um passo gigantesco de visibilidade. Nós temos que ver mais LGBTI representando, ou seja, representando no sentido do protagonismo, representatividade. Não é só ter as pessoas como assunto interessante, mas presentes em corpo. E o movimento de representatividade trans, o movimento dos artistas trans, que foi levado tão à frente pela Renata Carvalho, ele é fundamental nesse sentido, né? Que você falou da Renata, é isso, né? Foi esse movimento que permitiu, por exemplo, que a Nani People conseguisse um papel na novela Sétimo Guardião. Por mais, não vou questionar a dramaturgia, porque essa noveleira não foi uma novela que eu gostei, mas o importante ela estava presente, representando um personagem trans e estava de corpo. Isso foi um avanço, não foi um avanço só porque Deus quis, né? Não foi um avanço só porque a Nani era uma pessoa maravilhosa e importante, né? Mas porque houve um movimento de artistas e militantes e pensadores, a gente escrevia artigos, a gente denunciava, a gente exigia esses corpos trans em cena. Então isso é fundamental, isso é que vai mudar a sociedade, é essa visibilidade que se torna representatividade. Para isso temos que empoderar os nossos. Não só entrar na entrada, né, a lógica cisnormativa, heteronormativa, de que basta a gente brilhar por nós mesmos, se a gente não consegue é culpa nossa, né? Eles colocam como culpa nossa porque a gente não conseguiu entrar na política, a gente não se esforça, enquanto eles não nos apoiam. Então é fundamental que essas pessoas que se consideram aliadas nos empoderem sim. Os partidos de esquerda, principalmente, têm um papel gigantesco nesse sentido. E isso, ao mesmo tempo, é uma resposta para o enfrentamento da vulnerabilização, que nós entendamos cada vez mais a importância da economia solidária, né? Encontramos formas alternativas de apoio de financiamento, para além dos bancos. A gente tem uma figura que eu falo bastante, empréstimo pessoa a pessoa. Pesquisem o que é isso, né? As fintechs, as novas estratégias de empréstimo a juros baixíssimos, que o banco nunca vai te emprestar aqueles juros. Para quem é o microempreendedor, o empreendedor LGBTI, isso é muito importante. Então, a gente tem que valorizar, sim, o empreendedorismo LGBTI e a formação profissional dos nossos, das nossas. Isso é muito importante. Vamos investir nisso, gente. Não como um estereótipo de profissão, mas a partir de pesquisa também, identificando quais são os perfis profissionais de cada uma da nossa população. E eu falo enquanto pesquisadora, psicóloga, a gente tem como saber esse perfil. Então, vamos investir nisso aí, nessa valorização. Tá acabando o tempo, tem 10 minutinhos só, que pena. Tem uma pergunta aqui bem legal também da Eduarda. Quais programas sociais que acolhem a população LGBT estão funcionando no momento e como que eles são financiados? A pessoa está precisando de ajuda, quem que ela pode procurar? No Brasil, em geral, os financiamentos são... quem tem auxiliados são indivíduos ou grupos da sociedade, entidades, onde o Estado ele é totalmente irresponsável e ausente. Poucos são os lugares que existem a presença do Estado, e ela não é muito significativa. Eu vou dar exemplos positivos. Tá? Por exemplo, a gente pode citar, como eu falei, preparatórios. Em Belo Horizonte a gente tem Transenem, né? Tem outros preparatórios para vestibulares. Aqui no Rio, nós temos no município do Rio, temos o programa Rio Sem Homofobia, que é do estado do Rio, que tem enfrentado muitas dificuldades, mas tem buscado sobreviver. Foi uma conquista histórica
histórica da militância LGBTI do Estado. Eu destaco aqui a figura do Cláudio Nascimento, militante histórico daqui do Rio, que ficou à frente do Rio Sem Homofobia. Hoje nós temos Hernani, que está à frente do Rio Sem Homofobia. Então temos essa luta aqui no estado do Rio. No município do Rio tem uma coordenação de diversidade sexual também, que tem feito um trabalho importante, mas ainda muito restrita, porque nós estamos sob governo. Tanto o governo estadual do Rio, que é um governo fascista, por mais que tenha tomado medidas positivas em termos de enfrentamento à Covid-19, é um governo fascista. É um governo que defende política de morte e de extermínio, gente. Isso é inegável. Eu não consigo ter qualquer tipo de associação com esse governo, com esse discurso de morte, tá? E queria que as pessoas fossem menos ingênuas e não cooptassem com esse governo. Então, ele não financia de fato o Rio Sem Homofobia. Temos um grande desafio. Quem está lá dentro é resistência mesmo. É muito resistente o pessoal que está no Rio Sem Homofobia, é de luta. No município, nós temos um prefeito fundamentalista religioso, sobrinho do bispo, dono da Igreja Universal, e que tem atentado contra os corpos da população LGBTI desde que entrou, e que é contra a liberdade das mulheres, né, e tem trabalhado de forma efetiva, como todo mundo acompanhou, por exemplo, no episódio da Bienal do Rio aqui, em que ele queria impedir a divulgação de um livro. Olha a mentalidade medieval e de censura, né, do Crivella. Então, nós temos aqui, de fato, como política pública, iniciativas de indivíduos, como a Casa NEM, um abrigo LGBTI que é comandado, que é capitaneado pela Indianara Siqueira, militante histórica, transvestigênero, né? Como transvestigênero, inclusive, um termo que a Erika Hilton e ela criaram no bairro em São Paulo. Então, é muito usina de ideia. Tanto tanto a Indianara, que ela está chamando de Indianari também, tanto a Indianari quanto a Erika Hilton são usinas de ideias fantásticas, maravilhosas. Nós temos em São Paulo a Erika Hilton, né? Nossa co-deputada, a Érica Malunguinho, nossa deputada. Então já foi um avanço extraordinário nessa intersecção que elas fazem de movimento negro, de movimento LGBTI, de comunidade. Elas são estão muito à frente. Vem de articulações políticas importantes do PSOL. Eu valorizo muito, meus companheiros são muito próximos, companheiras do PSOL, do Partido Socialismo e Liberdade, que fez um trabalho extraordinário, apesar de várias questões, né? Mas é um desafio todo o partido, obviamente LGBTI fóbico, machista, racista, e nós temos que fazer enfrentamento, mas conseguimos eleger aí Érica Malunguinho, Erika Hilton, Robion C, em Pernambuco. O município de Niterói, ele tem políticas mais efetivas em assistência social para a população LGBTI, tem avançado bastante. Em São Paulo, vocês têm a Casa Florescer, se não me engano, é ligada ao município, né? Sim, de São é da Paulo. prefeitura. É da prefeitura, um trabalho super louvável. Eu destaco a Casa NEM, a Casa 1, né? A Casa 1, o trabalho da Casa Chama. Casa 1 é um trabalho histórico, super organizado. Eles estão agora com uma assessoria de comunicação, se não me engano, eu conversei recentemente com o Irã, com o pessoal da casa. Eles têm feito um trabalho de assistência psicossocial extraordinário, de educação, de assistência jurídica e cultural fantástico, né? Até com minha amiga DJ Lida, né? Ela apoia muito a Casa 1, a DJ Lida. E eu acho que em todo o Brasil tem também a Casa Neon Cunha, o nome da minha liga é Neon Cunha também, na periferia de São Paulo. Vocês têm estratégias que estão em todo o Brasil. Eu falei de Casa Aurora, que é em Salvador, também política extraordinária, fantástica, e tem sido feita com um trabalho de empenho fantástico. A Casa Amor, em Aracaju, que tem a Linda Brasil à frente, também militante histórica. Nós temos em todo o Brasil iniciativas importantíssimas. Foi formada agora uma rede das casas. Em geral, as casas, elas são, em especial, o empenho de pessoas conscientes e de grupos conscientes. Grupos da sociedade civil organizada. Mas, infelizmente, o Estado ainda tem muita precariedade. Em São Paulo, um grande exemplo que eu sempre dava, que eu espero que retome com força, é o Transcidadania, que foi levado à frente, no seu auge, pela Simi Lahar, hoje presidenta, né, como ela gosta, da BGLT. Então, o Transcidadania foi o melhor programa do Brasil, e eu digo o mais efetivo na inclusão educacional, laboral e humana
da população trans do município do Rio de Janeiro, e sob o apoio do prefeito Fernando Haddad, do PT, Partido dos Trabalhadores. Então, nós temos referências importantes, mas o Estado brasileiro ainda é irresponsável, como eu falei, inclusive, em outros momentos contigo, em outras matérias, em entrevistas. Nós temos que exigir que o Estado faça sua parte, mas, infelizmente, não podemos contar com ele. Exigimos o nosso direito, mas temos que continuar lutando, porque nós não vamos receber nada, por enquanto, da parte desse Estado que nós temos. Tudo depende de nós, somos nós por nós. Então, temos que estar juntos nessa luta. Sim, falta 3 minutinhos, né? Quem quiser ler mais sobre a Jaque, entra lá no ponte.org, só digitar Jaqueline Gomes Jesus, vai aparecer várias entrevistas que ela já me deu. Lá também, pesquisando o Casa de Acolhida, vai ter essa matéria que eu fiz, tem 10 dias, saiu no dia 20, com todas as casas, né? Eu conversei com 3. E onde que a gente te encontra, Jaque? Fala aí um pouquinho mais onde achar o seu trabalho. Não tem como, né, em uma hora falar sobre tudo. Tem que se debruçar mesmo nas suas pesquisas. Por favor, quem quiser me acompanhar aqui no Instagram, meu Instagram é Insta da Jaqueline, é bem didático. Insta da Jaqueline. Eu estou no Instagram, posto muita coisa, principalmente no Insta. No Facebook eu tenho uma página pública, é o Face da Jaqueline. Mas eu posto mais aqui, é mais fácil achar coisa minha no Instagram. Quem quiser faz um Google, me acha. Faz um Google, porque o Google vai achar um monte de coisa com o meu nome. Jaqueline Jesus, Jaqueline Gomes Jesus. E, por favor, deem uma olhada em algumas das coisas que eu tenho publicado. Orientações sobre identidade de gênero, que é muito conhecida, é um e-book gratuito, só pesquisar na internet. Esse trabalho seu foi fundamental para o meu TCC. Lá em 2016, quando eu comecei a pesquisar, não tinha referência nenhuma. Eu joguei Jaqueline Gomes Jesus, salvou meu trabalho. Obrigada. Então é isso, é formar e transformar e fazer coisas melhores e pessoas melhores que estão vindo no nosso trabalho. Então tá aí na internet. Inclusive, a orientação é usada na formação em Direitos Humanos da Polícia Militar de São Paulo, viu? É usado aí, é texto base para discutir gênero e sexualidade. O livro Transfeminismo, Teorias e Práticas, da Metanoia Editora. O Homofobia, Identificar e Prevenir, também da Metanoia Editora. Dê essa procurada aí na internet. E estamos juntos sempre, Paloma. E Ponte Jornalismo, parabéns pelo trabalho fantástico. A gente precisa falar mais da nossa população e falar do mundo, como eu disse, a partir do nosso olhar. Perfeito. Então vamos encerrar, gente. Obrigada por todo mundo que acompanhou. Desculpa, perdi várias perguntas aí. Desculpa também a confusão do começo. Mas a live vai ficar salva aqui e isso vai virar um podcast. Então, só ficar de olho aí que até o fim de semana tá também no podcast da Ponte. Obrigada e vamos todos. A gente vai conseguir resistir nesse momento difícil. Obrigada, beijo, gente. Beijo. Tchau, tchau. Beijo, sereia. Também sou sereia. Beijo. Até mais. Beijo.